E hoje vamos falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela é extremamente importante nessa jornada, porque se a gente não tem essa responsabilidade, a gente ainda tá num papel de vítima. E a vítima, ela procura um salvador que é exterior a ela. E na verdade, quando a gente vai se aprofundando no autoconhecimento, entrando dentro da caverna, que é entrando dentro da gente mesma, a gente vai descobrindo que o ouro tá lá dentro, guardado pelo dragão, né? Pelo ego. E o ouro, a nossa verdadeira essência. Então, é dentro, não é fora. Então, se a gente tá num papel de vítima, a gente tá procurando um salvador fora da gente. Por isso que é importante a gente ter essa autorresponsabilidade, porque nós somos o nosso próprio herói, heroína, salvador e salvadora da nossa própria vida. A própria psicologia fala, né, que nós temos todas as respostas dentro da gente. Então é a gente assumir esse ser o capitão da própria vida, dono da própria alma, porque tá tudo dentro. A gente vai descobrindo que a gente é como o CEO da nossa própria empresa. Vamos botar assim que a nossa empresa é o nosso corpo. E a gente ser o CEO é a gente ser esse mestre da nossa vida, ser esse líder da nossa vida. Porque é dentro, não é fora. Nós somos o salvador e a salvadora da nossa vida. A gente não precisa de um agente externo a isso. Claro que nessa busca a gente tem ajuda externa, a gente tem, como nos filmes, nos desenhos, a gente tem um sábio que aparece de barba branca e vem para nos ajudar, ou a gente tem a fada madrinha, ou a gente tem um sábio, um mago, que tá ali para ajudar a gente, essa ajuda externa, mas que é para ajudar a gente a enxergar que é interno, porque a gente tá muito naquele conceito de separatividade, de que eu sou eu, você é você. Então a gente às vezes vem com uma ajuda externa para ajudar a gente a ver que na verdade é interno. Só que é a gente entender isso e transmutar na verdade. Transformar, qual é a diferença de transformar e transmutar? Transformar é mudar a forma, ou seja, muda externo. Transmutar é mudar dentro. Então, a gente só vai relembrando que tá tudo dentro da gente. A ajuda externa, a gente começa com a ajuda de alguém que é mais sábio, que tem uma sabedoria, que vai estar ajudando a gente a apontar um caminho, mas a gente descobre que tá tudo dentro e daí a gente começa a assumir esse controle, esse gerenciamento da nossa vida, de não é mais depender de nada externo, não é, tô com dúvida aqui que eu faço sobre isso, então eu vou pedir ao meu mestre. Cara, a intenção é a gente tá pelas nossas próprias pernas, sabendo o caminho e a gente ser líder da gente a ponto que a gente não precisa de nada exterior pra gente poder tá entendendo as respostas, tá sabendo o que fazer, porque senão a gente vai ter muletas. Não tô dizendo que não é nunca mais pedir ajuda, não, tô falando das muletas, do excesso. É tipo aquela pessoa que, por exemplo, ela vai num psicólogo e daí o psicólogo vai ajudando ela a entender que ela tem as respostas dentro dela e tudo mais. Só que ela sempre fica à mercê dele. Tipo assim, na hora de tomar uma decisão, deixa eu ver com o meu psicólogo o que eu tenho que fazer. Entende? A intenção é ele não ser uma bengala, ele te ajudar, mas é você saber andar com as próprias pernas. É você saber tomar as decisões por você mesmo. Esse é em busca dos passos de Sofia, que é em busca dos passos da sabedoria. Claro que a gente, sim, busque ajuda. Também não é para ir para os extremos. Esse é algo que eu levo muito para minha vida. Eu sempre faço a pergunta, o que é o equilibrado? E daí eu vou nisso. Porque senão, se a gente pensar assim, eu descobri que eu tenho todas as respostas dentro de mim e daí ir para um extremo de achar que não precisa de ajuda de ninguém.
Ou então ir para outro extremo de eu necessito da ajuda do outro, é sempre externo e nunca interno. Entende? Ter um equilíbrio. Saber que você tem todas as respostas dentro de você, você ser autorresponsável pela sua vida. E daí, de vez em quando, sim, ter ajuda e ajudar os outros, cara. Que eu vejo que é muito do servir também, ajudar as outras pessoas, né? A Caverna de Platão fala disso, daquele que se libertou das sombras do mundo de Maia, o véu dos véus de Maia, e daí ele voltou para ajudar o outro, para ajudar as outras pessoas. É muito disso. E a autorresponsabilidade, ela é muito importante porque a gente assume, né, que a gente cria a nossa realidade. A mecânica quântica, inclusive, né, com o experimento da dupla fenda, ela já comprovou que a gente cocria a nossa realidade. Então, a gente ter autorresponsabilidade implica da gente assumir a nossa responsabilidade no que a gente está criando para nossa vida, o que a gente está co-criando para nossa vida. Se não tá legal, é a gente que está co-criando isso. Se tá ótimo, tá maravilhoso, a gente está co-criando isso. Então não é, é o outro que tá me fazendo mal. Não, gente, é olhar para dentro, é dentro. Se o outro tá te fazendo mal, é porque em algum nível você abriu a porta para isso. Por isso que é a autorresponsabilidade. Eu sei que ela no momento é desafiadora porque, por exemplo, a gente que cresceu no Ocidente foi muito ensinado um salvador externo e de que tudo é culpa do outro. É culpa do partido político, é culpa do governo, é culpa de não sei o quê. Sempre é culpa de alguém. Então a gente já meio que cresce se isentando da responsabilidade. Só que a gente precisa, é importante a gente ser autorresponsável, a gente entender que nós somos os nossos mestres.
E hoje vamos falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade.